Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora falar sobre as 12 tribos de Israel. A origem dessas tribos, os filhos de Jacó que dão origem a cada um desses territórios, eles vão receber esses territórios como herança, e nós vamos falar um por um, explicando alguns detalhes e curiosidades bíblicas, tudo bem? Então, sem demora, nós já vamos aqui partir para explicar sobre a descendência de Abraão. Abraão casou-se com Sara, né? Ele já tinha tido um filho com Agar antes de ter Isaac. Aquele menino chamava-se Ismael. Mas Deus disse: Abraão, a promessa veio por meio de Sara. Então o que vai acontecer? Então Abraão vai ter um filho com Sara. Esse filho é Isaac. Vai acompanhando aí. Isaac, que é o filho da promessa, tem filhos com Rebeca. E ele vai ter dois filhos, Esaú e Jacó. Lembra-se? Jacó e Esaú. Esaú desprezou a sua primogenitura, como está escrito em Hebreus. E aí, a primogenitura cai sobre Jacó. Jacó, que Deus vai mudar o nome dele posteriormente para Israel. Tá bom? Jacó queria casar-se com Raquel. Só que ele foi enganado e acabou casando-se com Lia, porque a desculpa era que lá naquele território eles não davam a filha mais nova primeiro, daria sempre a filha mais velha primeiro. Então ele casa-se com Lia e aí vai trabalhar mais um pouquinho até que ele recebe Raquel como recompensa. Cada uma dessas meninas, elas tinham as suas servas que lhes acompanhariam, tá bom? Então, Lia tem uma serva chamada Zilpa e Raquel tinha uma serva chamada Bila. Jacó, o que vai acontecer? Ele amava mais a Raquel. E Deus faz assim: olha, eu estou vendo que Lia é desprezada, então vou abrir a madre de Lia e vou deixar a madre de Raquel fechada, o ventre fechado. Ela ficou estéril durante muito tempo. E assim, Lia começou a dar filhos para Jacó. O primeiro filho foi Rúben, o segundo foi Simeão, o terceiro foi Levi e o quarto foi Judá. Tá certo? E dessa forma Raquel ficou pensativa. Por quê? Porque ela não dava filhos a Jacó. Então ela pensa em uma estratégia. Qual é? Ela pensa: eu vou dar Bila, que é a minha serva, para que o meu marido tenha filhos dela. E assim eu vou ter filhos por meio de Bila. Porque era costume as amas ou aquelas que tinham as suas servas ter filhos por meio das servas. E elas diziam que tiveram filhos sobre os meus joelhos. Ou seja, agora ela adota esses filhos como seus filhos legítimos, tá bom? Então aqui vai acontecer o quê? Raquel tem filhos por meio de Bila, e é o quinto filho de Jacó. Depois dos 4 primeiros de Lia, vai ter o quinto que é Dan. E depois tem mais um, Bila tem mais um chamado Naftali. A Lia faz a mesma coisa, dá a serva dela para Jacó ter filhos por meio de Zilpa. E aí ele tem então Gade e Azer, tá certo? O nono filho vai ser um filho da própria Lia, Issacar, e o 10º filho, Zebulon. Depois de Zebulon, ela vai ter uma menina chamada Diná. Por que não está numerada Diná? Por que o 11 veio para José ao invés de Zebulon, ao invés de Diná? Nós vamos explicar tudo isso, tá? Mas já deixando bem claro, a princípio, a filha não era contada entre as tribos de territórios de herança, justamente porque a filha recebia a herança do marido, tudo bem? Então, cada um desses filhos receberiam a herança do pai. Mas ela, quando ela se casasse com o seu marido, ela então receberia a herança do marido dela, tá bom? Então vamos lá. O 10º filho, Zebulon. O 11º vai ser José, o 11º dos meninos, né? José, e o 12º, Benjamim. Lembrando que José, ele teve seus 2 filhos adotados por seu pai Jacó. Quais são os 2 filhos? Efraim e Manassés, tá? Eles foram adotados como primogênitos pelo seu pai, que receberam sua parte na herança. Isso está em Gênesis 48, verso 5, 1 Crônicas 5, versos 1 e 2. Você vai entender que quando Jacó toma os 2 filhos de José, ele diz o seguinte: olha, os seus 2 filhos que te nasceram no Egito,
Efraim e Manassés são meus como Rúben e Simeão. E um detalhe, Manassés nasceu primeiro, porém, Jacó coloca Efraim à frente de Manassés. E aí, quando ele diz que os dois são como Rúben e Simeão, ele está dizendo, Efraim agora é o primeiro da lista e Manassés é o segundo, ou seja, Efraim e Manassés como Rúben e Simeão, ou seja, Efraim e Manassés entrariam aqui como os primogênitos, tá bom? Confere o texto bíblico para você atestar isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Sem demora, cada botãozinho desse aqui, a gente vai apontar para um dos filhos de Jacó. E você observa que as cores estão de acordo com a cor das mães, né? Os em azul são os filhos de Lia ou de Leia, pode estar assim na sua tradução. Os que estão em laranja são os filhos de Bila. Os que estão em verde são os filhos de Zilpa. E em amarelo são os filhos de Raquel. Mesmo você dizendo que Efraim e Manassés são filhos de José com Azenate, lembre-se que José é filho de Raquel. Logo, aqueles Efraim e Manassés também são filhos de Raquel. Quando se diz filhos, são descendentes, tá ok? Vamos lá. Então, o primeiro filho aqui a gente vai ver Rúben, né? Bem, nós já estamos na tela de Rúben, você vai ver aqui no cantinho, né? O território que Rúben recebeu na terra de Canaã, na terra prometida. Um destaque aqui, ó. Você vê algumas cidades, 6 cidades destacadas de amarelo com bordas em vermelho. São as chamadas cidades de refúgio. Você vai entender daqui a pouco sobre isso. As demais cidades que estão em vermelho são cidades comuns. É claro, nem todas são tão comuns assim. Por exemplo, Damasco, capital da Síria. Mas, vamos lá. Rúben recebe esse território entre os filhos de Jacó. Simeão, você vai observar que tem um número 1 aqui. Ó. O que significa isso? 1. Simeão recebeu a sua porção entre os filhos de Judá. Esse detalhe é importante, tá? Ou seja, aqui está o território da tribo de Judá e Simeão está bem entre eles. É claro, não dá para precisar muito bem, ser exato, as fronteiras. É claro que a gente tem muitas referências, os rios, os montes, né? As referências geológicas e algumas cidades como fronteiras, porém não dá para ser exatamente preciso em tudo isso, tá bom? Só que dá para você ter uma noção bem próxima de onde ficaria o território da tribo de Simeão, porque as suas cidades foram espalhadas nesse pedaço aqui. Tudo bem? Então você tem Simeão, recebeu sua porção entre os filhos de Judá. Isso está em Josué 19, versos 1 e 9, Juízes 1, verso 3 e 17, né? Cumprindo-se assim a bênção de Jacó, que ele diz o seguinte, ó, Simeão e Levi, esses dois aqui, são irmãos, porque são filhos aqui, ó, da mesma mãe. E os espalharei em Israel. Ele fala uma bênção muito longa, que está em Gênesis 49, do verso 5 ao verso 7. Então ele começa, Simeão e Levi são irmãos, então vou dar uma bênção juntos. Ele fala várias coisas, não é uma bênção exatamente, ele fala se vocês foram extremamente violentos na sua vingança, vocês foram demasiados, né? Quando vingaram a respeito de Diná. E ele fala assim, eu os espalharei em Israel. E de fato, Simeão fica espalhado aqui no meio de Judá e Levi fica espalhado entre todas as tribos, como nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá. Só um detalhe importante, cidade importantíssima aqui em Simeão, hein? Berseba, provavelmente a capital de Simeão. Próxima tribo, Levi. Olha que coisa linda. Aqui em cima eu fiz um quadro mostrando todas as 48 cidades dos levitas. Muita gente não sabe disso, né? Que os levitas, embora não receberam um território, uma tribo para eles ficarem ali, eles também não ficaram sem terra, tá? Os levitas, eles receberam sim muitas cidades para que eles pudessem habitar. Afinal de contas, os levitas recebiam o dízimo e oferta para que eles pudessem se alimentar e comer, mas as pessoas não apenas comem e vestem, as pessoas também têm que habitar, eles têm que morar, têm que dormir, não é assim? Tem que ter o seu local para eles cuidarem dos seus filhos. Então Deus pensa em tudo isso, né? E Deus dá para eles 48 cidades espalhadas em todo Israel. Essas cidades que estão em negrito aqui, ó, Hebron, que chamava-se Kiriat Arba, Siquém, que no Novo Testamento se chama Sicar, Golã,
Quedes, que pode estar escrito Cádiz aí, Bezer e Ramote são as cidades que estão aqui, ó. Hebron, Siquém, Bezer, Golã, Ramote e Quedes. São as 6 cidades de refúgio, tá? E você vai ver isso aonde? Em Josué capítulo 20, leia lá, principalmente no finalzinho. E também, se puder ler Josué capítulo 21, você vai ter a listagem de todas essas 48 cidades dos levitas. São elas. Cada tribo ela teve que dar um pouquinho de acordo com a quantidade de territórios e de população também daquelas tribos. Então você tem aqui Judá e Simeão, elas como estão intrinsecamente ligadas uma com a outra, elas dão nove cidades aos levitas. A principal delas é Hebron, né, que é Kiriat Arba, Líbna, Jatir, Estemoa, Rolon, Debir, Aim, Jutá, não é Judá, a cidade chama-se Jutá, e Bet-Semes. Benjamim vai dar 4 cidades, Gibeão, Geba, Ananote e Almon. Essas são as 13 cidades dos sacerdotes. Esses que estão em verde são as cidades dos coatitas, amarelo, gersonitas e azul, meraritas, tá ok? Efraim vai dar 4 cidades. A tribo de Efraim dá Siquém, que é a principal, né? Aqui. Gezer, Kibzaim e Bet-Horon. Dan vai dar 4 cidades também. Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Manassés, do ocidente, do lado de cá, onde você tem aqui, por exemplo, Dotã, tá vendo? Manassés vai dar Taanac e Gat-Rimon. Observe que tem 2 cidades com o mesmo nome, uma na tribo de Dan e outra na tribo de Manassés. Manassés oriental, do lado de lá, onde está Golã, você tem Golã e Beesterá, ok? Aliás, esses aqui, ó, os que estão em verde, deram 10 cidades aos coatitas, aos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, são gersonitas, Manassés vai dar essas 2 cidades, Golã e Beesterá. Issacar vai dar 4 cidades, que é Quizion, Daberat, Jarmute, Enganim. Azer vai dar 4 cidades, que é Misael, Abdon, Helcate e Reob. E Naftali vai dar 3 cidades, Quedes, que é Cádiz, essa aqui, Ramote Dor e Cartã. Essas são as 13 cidades dos gersonitas. E por fim, a última listagem, as 12 cidades dos meraritas. Zebulon dá 4, Joqueneão, Cartá, Dímina e Naalau. Ruben dá 4, que é Bezer, Jaza, Kedmote e Mefaate. E Gad vai dar 4, Bezer está aqui, né? Cidade importante. Ó. Gad vai dar Ramote, está aqui, Manaim, aqui, Esbom, tá aqui embaixo, e Jazer, tá ok? Você vai observar que todas essas cidades de refúgio, eu vou deixar ela durante todo o mapa, para você acompanhar as regiões em que elas se encontram, tá? Então vamos lá. Uma observação está aqui, número 2, na tribo de Levi. Levi não recebeu porção de terra entre os seus irmãos, ou seja, não recebeu um território para chamar de tribo de Levi. Embora a tribo exista como pessoas, ela não existe como um território fechado. Porém, essa tribo foi separada para o sacerdócio, para trabalhar nas coisas de Deus. Por exemplo, somente os levitas deveriam montar e desmontar o tabernáculo, fazer as ofertas, todo o trabalho sacerdotal relacionado ao tabernáculo e, de modo geral, para ensinar o povo a lei de Deus, isso estava na mão dos levitas, tá? Os sacerdotes e tudo mais. Os sacerdotes são os filhos de Arão e os levitas, de modo geral, fazem parte dessas 3 porções levíticas, dos filhos de Coate, de Gerson ou de Merari, tá? Ou Merari. Essa tribo foi separada para o sacerdócio e recebeu 48 cidades espalhadas entre as demais tribos. Isso está em Números 35, do verso 2 a 8, e Josué capítulo 20, Josué capítulo 21. O número de cidades, 48 cidades, está aqui em capítulo 21, verso 41. Mas leia todo o capítulo 21 para você entender isso, tudo bem? Próxima tribo vai ser a tribo de Judá. Ela está bem aqui, olha. É uma tribo que ocupa um grande território, né? E aí, é claro, porque tinha muita gente,
ela chega a conquistar aquela região dos filisteus, né? Você está vendo aqui Asdod, Ascalon, Gaza, Gate. E é claro que essas cidades, volta e meia, se rebelavam e saíam da autoridade do povo de Israel. E aí foi assim durante longos períodos. Mas às vezes eram dominados e às vezes não. Você deve observar, na tribo de Judá, está aqui uma cidade importante, Hebron, Belém, que é onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu, cidade de Belém, que é a cidade onde Davi nasce também, né? Bet-Semes, Gate. Veja bem, você deve estar preocupado pensando assim, mas e a cidade de Jerusalém? É uma dúvida que muita gente tem. Na verdade, Jerusalém não está no território de Judá, viu? Ela vai estar aqui, ó, no território de Benjamim. Daqui a pouco a gente mostra bem aqui assim, ó, tá? Bem ao norte de Judá, colado na fronteira com Judá, tem a cidade de Jerusalém. Próximo território, 1, 2, 3, 4, 5 vai ser Dan. Então você já vai gravando na mente. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan. A tribo de Dan, você vai observar que ela tem um território aqui, ó, cidade de Jope e Ecrom, que eram cidades dos filisteus. E tem outras cidades aqui, é lógico, né? Mas o território de Dan está aqui. Você deve observar que aqui em cima você tem também um outro território da tribo de Dan, onde está lá a cidade chamada Dan. Lembra-se que no vídeo passado eu expliquei que eles foram forçados a abandonar aqui a montanha, a entrar em confusão, em guerra aqui com o povo que estava aqui. E aí eles acabaram subindo lá para cima, conquistando a cidade que antes se chamava Laís e deu para essa cidade o nome de Dan, tá? Mais para frente, no Novo Testamento, você vai ver uma cidade que Cesareia de Filipe. Já coloquei aqui como uma referência. Então esse é o território da tribo de Dan. Naftali, nós temos aqui um grande território, né? Uma cidade importante, Quedes, que é uma cidade de refúgio. Hazor e Cafarnaum, que vai aparecer no Novo Testamento. A cidade de Cafarnaum. Vamos lá. Então esse é o território da tribo de Naftali. Depois de Naftali, nasce Gade. Olha que território de Gade, hein? Cidade importante. Ramote, cidade de refúgio. Sucote, olha, né? Quem leu a história de Jacó lembra-se de Sucote. E Esbom, que havíamos falado há pouco tempo, também foi uma cidade dada aos levitas. Então, cidade aqui, aliás, a tribo de Gade está nesse território aqui. Tá bom? De Gazer, né? Azer, aqui é Gade, né? Azer vai estar aqui em cima, ó. Fica no território dos fenícios ali, ó, Tiro, Sidom, Acre, e eu pego um pedacinho da encosta aqui, dessa pontinha, de onde fica o Monte Carmelo, tá vendo? Então você pega, não todo, né, que é muito grande o espaço. Lembre-se das divisões. Aqui você tem aqui embaixo, onde está Hebron, os montes de Judá, até mais ou menos ao limite do Mar Morto aqui, ó, os montes de Judá. Daqui para cima você tem os montes de Efraim, aqui você tem os montes de Naftali, mesmo que ele abranja outros territórios de outras tribos, é chamado de montanhas de Naftali. Aqui você tem as colinas de Golã, e aqui você vai ter Gileade, tá bom? Aqui você tem os montes de Moabe, tá? Vamos lá. Depois de Azer, nós temos aqui 8, 9, o nono filho a nascer, Issacar. Vamos decorar? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer. Issacar, olha lá o território de Issacar, ó, onde fica a cidade de Meguido e Jezreel, tá? Aqui, claro, a cidade está relacionada também com o local da planície de Jezreel, né, com um monte chamado Meguido. É pequenininho, mas é um monte. Tá? Esse é o território da tribo de Issacar. Zebulon fica com esse pedacinho aqui. E uma cidade aparece no Novo Testamento chamada Nazaré. Lembra dela? Onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ficou por longos e longos anos habitando em Nazaré. E daí ele foi para Cafarnaum e começa a sua trajetória, né? E nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Depois do Zebulon, lembre-se que Diná não tem território. Se eu clicar aqui não vai aparecer, nem aparece a mãozinha, tá vendo? Ó? Porque ela recebeu a herança do marido, ou seja, o marido dela recebeu a herança e ela vai desfrutar então da herança do seu esposo. Agora, esses aqui, que se eu clicar em José, o que é que vai aparecer?
O número 4 está escrito que José teve seus 2 filhos adotados como primogênitos pelo seu pai, que recebera a sua parte na herança. Então, se eu clicar em José, vai aparecer Manassés do oeste, Manassés do leste, ou Manassés oriental e Manassés ocidental. A Bíblia geralmente vai dizer meia tribo de Manassés. Tanto faz de um lado quanto do outro. Tá? Meia tribo de Manassés aquém do Jordão, além do Jordão. Né? O Jordão está aqui no meio. Vamos lá, cidades importantes da Manassés oriental. Golã, a cidade refúgio. Tá vendo? Agora, a Manassés ocidental, certamente, tem muito mais cidades importantes. Siquém, que é uma outra cidade de refúgio. Dotã, Samaria. E no Novo Testamento aparece Samaria, mas aparece também Cesareia Marítima. Tá? Efraim. E tem Gilgal ainda, né? Gilgal, no Manassés ocidental, cidade importante. Efraim tem uma cidade importantíssima chamada Siló. Foi aqui que a Arca da Aliança ficou hospedada por muitos anos até ela ser levada. Aliás, o tabernáculo, né, fica hospedado, a tenda que eu queria falar, fica hospedado por muitos anos até ser levado para Jerusalém. E foi aqui que Samuel, o profeta Samuel, a Bíblia diz que Samuel ele era conhecido de Dan a Berseba, ou seja, lá de cima, ó, Dan, cidade de Dan, a Berseba, todos reconheciam Samuel como homem de Deus. Então Siló é onde Samuel nasceu e foi criado ali o tempo todo. Você vê a trajetória de Samuel toda aqui nesse território. E Efraim é a tribo mais importante. Por quê? Dentro desse contexto aqui, né? Porque Efraim foi colocado como primogênito. Por isso, na divisão das 12 tribos, quando elas se dividem em 2 casas de Israel, a parte sul, que é a parte de Judá, daqui para baixo, até aqui no ribeiro do Egito, ele vai envolver a tribo de Benjamim, tá? Ficam 2 tribos para a administração de Judá e 10 tribos administradas por Efraim. Então todo esse território aqui do norte, lateral, vai ser chamada de Efraim, ou casa de Efraim, ou casa de José, porque Efraim é filho de José. Você vai ver isso nos profetas, tá ok? Pesquisa na Bíblia, vara de José, ou casa de Efraim, ou casa de Israel. Isso está falando de todas as tribos que ficaram sob o comando de Efraim, tá bom? Por isso que toda essa montanha, embora você vê um pedaço aqui grande no território de Manassés, é chamado de Montes de Efraim. Vamos lá. Então, se eu clicar em Efraim e Manassés, vai dar a mesma coisa do que eu clicar em José. Agora, o último filho, Benjamim. Você tem 2 cidades importantíssimas, a principal, Jerusalém, né? Que inclusive é uma cidade que se torna a capital de toda a nação de Israel, e a cidade de Betel. O nome de Betel antes era Luz, tá bom? Então você vai ver que a cidade de Luz, quando conquistada, passa a se chamar Betel. Agora, temos curiosidades também sobre o nome de Jerusalém, nós vamos falar já já. Você está vendo aqui embaixo, Benjamim é a menor das tribos de Israel, tá? Então você observa que ela é bem pequenininha aqui. Aqui vai nascer o rei Saul. Aqui nasce também Saulo, que é Paulo, tá bom? Vamos lá. Aliás, Saulo é descendente de Benjamim. Então Saul nasce aqui. Paulo, ele é descendente de Benjamim. Vamos lá. Você está vendo aqui embaixo que apareceu um botãozinho que antes não estava aparecendo, tá vendo? Ó? Apareceu um botãozinho aqui, mapa completo. Vamos clicar só para a gente ver o que aparece. Aparece, vou tirar aqui, olha aí que coisa chique. Aparece todo o mapa. Vou tirar para ficar legal, para você ver tudo bonitinho. Todo o mapa com todas as 6 cidades de refúgio, você já deve ter decorado. Hebron, Bezer, Siquém, Ramote, Golã e Quedes. Tá ok? Você vê aqui toda a divisão das 12 tribos, tudo bonitinho para cada filho. Mas tem um detalhe importante, eu vou colocar aqui algumas curiosidades. A origem do nome da cidade Samaria, tá? Está aqui em 1 Reis 16, verso 14. E de Semer, olha o nome do moço, Semer, de Semer comprou o monte de Samaria. Alguém comprou de Semer por 2 talentos de prata e edificou nele, construiu uma cidade nele. E
eu coloquei aqui para você saber quem é que está comprando e quem está dando o nome. Onri é um rei de Israel. E Onri chamou a cidade que edificou Samaria. O nome de Semer, dono do monte. Outra curiosidade, Cafarnaum, né? Cafarnaum é fronteira entre Zebulon e Naftali, por isso Zebulon vem para cá, ó, tá? Alguns mapas não fazem essa puxada aqui, mas você observa que o autor, ele está dizendo o seguinte, e deixando Nazaré, quem está deixando é Jesus, tá? E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, que é do Mar da Galileia, nos confins de Zebulon e Naftali. Então Zebulon, ele tinha que abranger um pouco do território para lá, para chegar próximo de Cafarnaum. Tudo bem? Só uma explicação, porque podem ter professores de geografia aqui e às vezes questionar por que o pastor Felipe desenhou o Zebulon meio puxadinho. Eu estou explicando o motivo, tá? Outro detalhe. Antes de receber o nome de Jerusalém, aqui a cidade de Jerusalém, a cidade se chamava Salém, no tempo em que Abraão encontrou-se com Melquisedeque. Está em Gênesis 14, verso 18, Salmo 76, verso 2, ou Hebreus 7, versos 1 e 2. Mas além de Jerusalém se chamar Salém, ela também se chamou Jebus. E Jebus por causa dos jebuseus que nela habitavam antigamente. Tá? Josué 18, verso 28, Juízes 19, versos 10 e 11, e 1 Crônicas, capítulo 11, versos 4 e 5. Você deve ter observado também que aqui nós temos um mapa completo 2. O que seria isso? Vou clicar para a gente ver. Mapa completo 2. As cores nesse mapa, você vai ver que mudou a cor do mapa aqui, ó. Vamos lá. Aqui você tem um mapa todo colorido, agora você tem com cores diferentes. O que seria isso? Então vamos lá. As cores nesse mapa estão relacionadas entre os filhos e suas mães. Só um detalhe para não esquecer, Diná, a filha, que muitas pessoas já perguntaram sobre isso, ela não tem território aqui, porque ela recebe território quando ela se casa, então ela vai ter a herança do seu marido, tudo bem? A lista de nascimento dos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, está em, anota aí, Gênesis 29, então você quer saber a lista quando eles nascem? Gênesis 29, dos versos 32 ao 35, Gênesis 30, do 1 ao 24. Aqui você tem a lista de Rúben até José. Gênesis 35, versos 11 ao 19, é o nascimento do último filho de Raquel, que é Benjamim. E Gênesis 41, versos 50 até 52, são os filhos de José que vão tomar o seu lugar aqui, que são esses aqui, ó, Manassés e Efraim, né? São os filhos de José, ou seja, toda essa parte em amarelão aqui, excluindo o Benjamim pequenininho aqui, ó, tudo isso seria de José, tá? Então vamos lá. Como é que ficou a divisão aqui das cores? Em azul nós temos os filhos de Lia. Então Judá e Simeão são filhos da mesma mãe, Rúben também, Issacar e Zebulon são, né, os filhos de Lia. Você vai ter aqui também os filhos de Bila, que estão em laranja, Dan, aqui embaixo e ali em cima, e Naftali. Os filhos de Zilpa, em verde, Gade e Azer. E os filhos de Raquel, aí lembrando que José é igual a Efraim e Manassés, você tem Benjamim e José, que é Efraim, Manassés, né, Manassés ocidental e oriental. Tudo bem? Então vou deixar aqui, olha que interessante. Jesus nasce em Belém, né? E ele vai passar grande parte do seu ministério aqui em Nazaré. Coincidentemente, ou não, os dois estão em territórios azuis, né? Então Jesus passa muito tempo aqui em Nazaré, mas grande parte do seu ministério fica aqui em volta do Mar da Galileia, transitando por aqui, tá bom? Eu queria deixar ainda o sobre, explicando para quem não viu isso no primeiro vídeo. O detalhe é o seguinte, o próximo vídeo eu vou fazer esse aqui, ó, Israel durante o período do Novo Testamento, esse é o próximo. Esse material foi totalmente desenvolvido pelo pastor Felipe Moraes para as pesquisas dos alunos do curso bíblico online.
os mapas e informações contidas nesse conteúdo podem ser distribuídos gratuitamente, desde que seja gratuitamente, tá bom? Citando a fonte que constitui o autor e o endereço do site. Qual é o endereço do site? Aqui, ó, www.cursobiblicoonline.com.br. Pode usar na sua igreja, né? Quiser usar esse material aqui do jeito que está aqui no seminário, a gente só pede que não haja supressão, né, das fontes. Ajude-nos, a gente está querendo fazer um trabalho com excelência e não custa nada você citar, uma vez que você está pegando o trabalho totalmente pronto, né? Então a gente pede que cita o autor, que no caso é o pastor Felipe Moraes, e o endereço do site, www.cursobiblicoonline.com.br, tudo bem? Proibida a comercialização, sob pena da lei de direitos autorais. Nós não autorizamos você pegar isso e replicar em livros, replicar em outras coisas sem autorização, tá bom? Que é necessário usar isso em algum livro, para alguma informação específica lá, uma citação? Para uso licenciado em livros, apostilas de seminários, vídeos e outros materiais didáticos, você manda para a gente um e-mail aqui, ó, contato@cursobiblicoonline.com.br, tudo bem? Então, meus irmãos, voltando aqui, mapas e informações contidas nesse conteúdo podem ser distribuídos gratuitamente, não tem problema. Pedimos apenas que cite a fonte e o site. Agora, se precisar usar isso aí em livros, apostilas, em vídeos e outras coisas, a gente não vai ter restrição em licenciar isso para você, mas nos comunique com antecedência, tá bom? Não custa nada, manda um e-mail para a gente, porque senão, de fato, você vai estar fazendo simplesmente um roubo de material, e é isso que nós não queremos que seja praticado, queremos ter uma comunhão, tá bom? Meus queridos irmãos, eu vou voltar para o mapa completo, olha que coisa linda, tá? Ficou, né, ficou mais bonito do que assim, né? Aqui você tem uma divisão das cores relacionadas às mães, mas esse mapa fica mais bonito. Ainda sobre o trabalho, eu esqueci de falar, apoie esse trabalho. Você que gostou do nosso material, desse trabalho, e quiser nos ajudar a fazer esse e mais coisas, né, materiais como esse, você pode entrar aqui no Apoia-se, www.apoia.c, o Apoia-se é apoia.se, né, /Curso Bíblico Online. Então vou deixar aqui certinho aqui em cima que ele aparece, www.apoia.se/Curso Bíblico Online, tá? Esse é o nosso endereço do Apoia-se para você ajudar a gente aí nesse trabalho que a gente tem desenvolvido. Nós somos hoje dependentes do apoio dos irmãos, tá? Então a gente está especificamente trabalhando nesses conteúdos e vamos fazer muito mais material de qualidade como esse. Então vou voltar aqui para você tirar um print da tela aí, se você quiser, do mapa, tá? E queria deixar um abração, que Deus te abençoe, ore por nós, tá? Um abraço no coração de cada um. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Um abração.